Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês de mais uma das características de materiais. Materiais, como você sabe, se encontra aqui e já falamos a respeito do diffuse. Você deve se lembrar nos vídeos anteriores do specular, do shading e de transparência. E ainda temos mirror, que pode se traduzir como espelho ou reflexo. Para fazer essa apresentação para vocês, eu montei uma pequena sala, 2 poltronas, uma mesa e alguns enfeites, digamos, da mesa. Eu tenho aqui a câmera, você pode ver aqui, ela está aqui. Eu tenho uma lâmpada que vem naturalmente junto com a janela padrão. E do lado de cá, olha, eu coloquei mais uma lâmpada. É a M-Lamp, que você consegue fazendo Shift A, Lamp, M-Lamp. Por quê? Fica muito escuro e não dá para você ver direitinho o mirror. E ela vem no Blender 263, como padrão, ela vem com energia de 1. É muito alta, então eu abaixei para 300 e pouquinho. Então vamos selecionar o que eu quero mostrar para você. Eu preciso selecionar essa mesa, deixar aqui para você ver direitinho a cena. E eu pus aqui do lado de cá uma janela do UV Image Editor, que você consegue mudar a janela abrindo aqui, no caso do 3D, abrindo aqui e clicando aqui em UV Image Editor. Então vamos renderizar para ver como é que essa cena está aparecendo. E você pode ver que eu coloquei uma textura aqui, que é um assunto que nós vamos conversar proximamente, e coloquei materiais aqui nessas esferas. O que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você o mirror. Então, como que eu faço isso? Eu seleciono o material que eu quero que seja reflexivo, que no caso aqui é o tampo dessa mesa, esse tampo aqui. Eu clico em Mirror e eu vou mexer em alguns controles aqui. Aqui eu tenho reflexo, eu tenho Fresnel, que é uma característica que nós já vimos antes. O Blend, ele funciona com relação ao Fresnel. A profundidade aqui significa mais ou menos o quão profundo eu quero que a minha imagem enxergue. E aqui tem o gloss. Vamos pôr em prática um pouquinho disso, que você vai entender melhor. Se eu deixar num reflexo baixinho, eu renderizando aqui, eu posso já ver algum resultado do que eu estou chamando de reflexo. Pode ver que ele mantém um pouquinho ainda da textura que eu apliquei, e ele já começa a refletir os objetos que estão em cima da mesa, dando uma aparência um pouco mais real. Se eu mudar aqui para ponto 5, eu vou aumentar um pouquinho mais a característica de reflexo, eu renderizo novamente e dá para você ver que ele aumenta sim também o reflexo que ele faz dos objetos acima. Você pode ver que ele está refletindo inclusive o topo dessas poltronas aqui. Se eu aumentar para 1 e renderizar, ele vai fazer um reflexo, no meu entender, excessivo. Nenhum objeto reflete dessa forma forte assim. Eu acho que o ideal é que a gente coloque em torno de 700, 800 mais ou menos. Vamos renderizar. E é a minha opinião que isso fica mais natural. Ele mantém a textura da mesa, que tem esses veios aqui, e ele faz um reflexo razoável, que parece mais natural. O Fresnel, ele funciona do mesmo jeito que nós já vimos antes em características acima. Então vamos colocar o Fresnel em 1 e aparentemente ele não fez muita diferença. Como ele trabalha
em conjunto com esse blend, se a gente colocar um no blend também, a gente teria um resultado muito parecido. Vamos aumentar e vamos ver o que ele faz. Ele começa a diminuir o reflexo e a aumentar a aparência da textura. Você pode ver aqui. Vamos zerar o blend e vamos zerar o Fresnel. E vamos ficar com essas informações. O gloss, nós já vimos, ele dá aquela aparência de uma coisa fosca. Então vamos renderizar aqui com o gloss em 0. E pode observar como ele praticamente anulou o reflexo e deu aquela aparência fosca que nós já vimos no Transparency, inclusive. Então vamos colocar o gloss em 1 de novo, renderizar, e eu acho que esse é um bom exemplo de reflexo do tipo espelho. Espero que você tenha gostado, aproveite bastante. Sugiro que você fuce bastante, pesquise bastante, mude os valores, combine esses valores com essas outras características aqui, para você obter resultados diferentes. Que certamente, a hora que você estiver desenvolvendo um projeto, você vai achar que são muito válidos os dados que você coletou com essa pesquisa. Pesquisa é a alma do negócio. Seja curioso e fuce bastante a respeito de tudo que você vê na sua frente, especialmente o Blender, que é riquíssimo em possibilidades. Até a próxima!